Olá, você quer saber as principais notícias do dia? Ai, soube! Reação do governo federal à crise do Pix inclui revogação de norma controversa da Receita Federal e criação de medida provisória para garantir gratuidade e reforçar o sigilo bancário no país. O governo federal anunciou a revogação de uma norma da Receita Federal que previa o monitoramento de movimentações financeiras acima de R$ 5.000 por mês, incluindo transações realizadas pelo Pix, cartões de crédito e carteiras digitais. A decisão foi tomada após a repercussão negativa e a disseminação de informações falsas que causaram temor na população sobre uma possível taxação do Pix. Durante coletiva de imprensa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário da Receita, Robinson Barreirinhas, explicaram que a medida foi revogada para conter os impactos gerados por desinformação e golpistas que tentaram se aproveitar da situação. O governo também anunciou a elaboração de uma medida provisória para assegurar a gratuidade do Pix e reforçar o sigilo bancário, equiparando o sistema a pagamentos em dinheiro. Apesar da revogação, Haddad destacou que os danos à confiança da população já foram significativos. Modelo é condenada a mais de 3 anos de prisão por arremessar copo no rosto de consultora durante briga em restaurante de luxo em São Paulo, causando danos graves e gastos milionários. A Justiça do Estado de São Paulo condenou a modelo Fernanda Bonito a 3 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto por lesão corporal grave contra a consultora imobiliária Milka Borges, em incidente ocorrido no banheiro de um restaurante no Jockey Club de São Paulo em janeiro de 2020. Segundo a sentença, a modelo arremessou um copo que feriu gravemente o rosto da vítima, causando danos físicos e psicológicos. O tribunal considerou que o ato foi motivado por razões fúteis e realizado de maneira que impossibilitou a defesa da vítima. Apesar de a condenação não prever indenização, um processo civil ainda tramita para ressarcimento dos gastos médicos de cerca de R$ 800 mil enfrentados por Milka desde o ocorrido. A decisão foi vista como uma mensagem de que comportamentos violentos devem ter consequências, mesmo com a demora no sistema judicial. Procuradoria se opõe à viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos e decisão sobre devolução de passaporte ficará a cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, após pedido de ex-presidente para participar de posse. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra o pedido de devolução do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi apreendido pela Polícia Federal em fevereiro de 2024. O ex-presidente solicitou a devolução temporária do documento para viajar aos Estados Unidos e participar da posse de Donald Trump, marcada para o dia 20 de janeiro de 2025. A Procuradoria argumentou que a viagem não atende a um interesse público relevante e que não há justificativa para a suspensão da medida cautelar que impede sua saída do país. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, decidirá se autoriza ou não a viagem. A defesa de Bolsonaro alegou que o convite para a cerimônia é de grande importância política e simbólica. Homem é flagrado tentando fugir com tartaruga marinha em pleno aterro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro. Animal é resgatado por policiais e devolvido ao mar, após ação rápida. Na última segunda-feira, um homem foi flagrado carregando uma tartaruga marinha pela praia do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro. O ato gerou surpresa entre as pessoas que estavam no local e, ao ser abordado por policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar, o homem tentou fugir. Populares informaram aos policiais que o indivíduo, aparentemente em situação de rua, estava transportando o animal pelo aterro do Flamengo. Graças à ação rápida da corporação, a tartaruga foi resgatada e devolvida ao mar. O homem, no entanto, conseguiu escapar antes que fosse detido. A cena gerou repercussão nas redes sociais, mas, felizmente, a tartaruga teve um final feliz. Golpe milionário com inteligência artificial faz mulher perder R$ 5.200.000, acreditando estar em romance com o famoso ator, e ainda ser humilhada nas redes sociais com ataques cruéis e zombarias. Uma mulher de 53 anos na França perdeu 5,2 milhões em um golpe aplicado por criminosos que a convenceram de que estava vivendo um romance com o ator Brad Pitt. A vítima, que se sentiu enganada e humilhada, desabafou sobre o sofrimento nas redes sociais, onde também enfrentou ataques e zombarias.
Ela foi alvo de um golpe sofisticado em que os golpistas utilizaram tecnologias de inteligência artificial para criar uma falsa comunicação com a famosa estrela de Hollywood. Além da perda financeira significativa, a mulher tem lidado com o assédio virtual, gerando uma onda de comentários cruéis e invasivos nas plataformas online. A história chama atenção para o crescimento de fraudes virtuais envolvendo figuras públicas e o uso de tecnologias para manipular as vítimas. Palmeiras elimina a invencibilidade do esporte e avança às oitavas da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com vitória de 2-0, e agora foca no Audax na busca pelo tricampeonato na competição. O Palmeiras derrotou o Sport por 2-0 na Copa São Paulo de Futebol Júnior, na noite desta quarta-feira, em Barueri, e garantiu vaga nas oitavas de final. O Sport, que havia passado pela competição sem sofrer gols, foi surpreendido pelos gols de Riquelme e Felipe aos 36 minutos do primeiro tempo e Diogo aos 30 minutos do segundo. Apesar de uma forte pressão inicial do Sport, o Palmeiras conseguiu se ajustar e, com boas defesas de seu goleiro David e o controle da vantagem, avançou na competição. O próximo desafio do time será contra o Audax, um Dax que também ainda não foi vazado no torneio, em jogo marcado para sexta-feira, em busca de uma vaga nas quartas de final. Corinthians goleia Vila Nova por 4-1 e garante vaga nas oitavas de final da Copa. São Paulo de Futebol Júnior, com gols de Dieguinho, Bahia, Denner e Pelegrin, segue rumo ao título. O Corinthians venceu o Vila Nova por 4-1 na noite desta quarta-feira e avançou para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time paulista dominou a partida, com gols de Dieguinho, Bahia, Denner e Pelegrin. O Vila Nova conseguiu diminuir o placar aos 37 minutos do segundo tempo com Lucas Gabriel, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. O jogo aconteceu no estádio Bruno José Daniel. E o próximo adversário do Corinthians será o Ituano, que derrotou o Fortaleza por 3-2. O Corinthians começou o jogo com mais posse de bola, mas foi o Vila Nova que teve algumas boas oportunidades no primeiro tempo. No segundo, o time paulista ampliou a vantagem com uma sequência de gols, garantindo a classificação. Estreias e emoção marcam o empate entre Cruzeiro e São Paulo no primeiro jogo da temporada, com gols de Matheus Pereira e Luciano, na competição internacional em Orlando, Estados Unidos. Cruzeiro e São Paulo empataram em 1-1 na noite desta quarta-feira, em Orlando, Estados Unidos, no primeiro jogo de ambas as equipes na temporada, válido pela FC Series. O confronto foi marcado pelas estreias de vários jogadores, como Gabigol, Dudu, Fabrício Bruno e Fagner pelo Cruzeiro, e Oscar e Enzo Dias pelo São Paulo. Os gols do jogo vieram de Matheus Pereira, que abriu o placar logo no início, e Luciano, que empatou ainda no primeiro tempo. Apesar de ser um jogo de estreia, Oscar demonstrou satisfação com o desempenho, destacando a boa adaptação ao time e o aprendizado em campo. As duas equipes seguem com compromissos pela competição, com o Cruzeiro enfrentando o Atlético Mineiro e o São Paulo jogando contra o Flamengo nos próximos dias. Com show de Yamal e goleada histórica, Barcelona atropela o Betis por 5-1 e avança para as quartas de final da Copa do Rei, com grande desempenho coletivo e gols de estrelas como Rafinha e Condé. O Barcelona venceu o Real Betis por 5-1 nesta quarta-feira, no Olímpico de Montjuic, garantindo sua vaga nas quartas de final da Copa do Rei. A partida foi marcada pela excelente atuação de Lamine Yamal, que fez um gol, deu uma assistência e ainda teve outro anulado por impedimento. Além dele, Gavi, Condé, Rafinha e Ferran Torres também marcaram para os catalães. O time de Hansi Flick dominou o primeiro tempo, mas foi no segundo que a goleada se concretizou, com Rafinha e Ferran Torres ampliando a vantagem. O Betis descontou com Vitor Roque, que converteu um pênalti. O Barcelona agora aguarda o sorteio para definir seu adversário nas quartas de final da competição. Desfalques importantes no Cruzeiro para amistoso contra o São Paulo. Caio Jorge, Lautaro Dias e Japa ficam de fora da estreia do time na temporada, mas a equipe segue com força total em busca de uma boa preparação para o ano. O Cruzeiro enfrentará o São Paulo em um amistoso na FC Series nesta quarta-feira em Orlando, nos Estados Unidos. No entanto, o time terá alguns desfalques, principalmente no setor ofensivo, com a ausência dos atacantes Caio Jorge e Lautaro Dias, que ainda se recuperam de lesões musculares. O volante Japa também não estará presente após sentir o pé direito durante um treino.
Caio Jorge participou da pré-temporada normalmente, mas continua em trabalho específico de recuperação, enquanto Lautaro Dias realiza atividades individuais. O Cruzeiro, sob o comando de Fernando Diniz, terá uma escalação provável com Cássio, William, João Marcelo, Fabrício Bruno, Marlon, Lucas Romero, Matheus Henrique, Eduardo, Matheus Pereira, Gabigol e Dudu. A partida será importante para o clube, que busca a melhor preparação para a temporada. Paulo Oliveira revela perdas de contratos e defende corpo livre, enquanto se dedica ao enredo do Carnaval de 2025, com acadêmicos do Grande Rio, homenageando o Pará e sua cultura. Paola Oliveira, rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, está se preparando para brilhar no Carnaval de 2025, intensificando suas idas à quadra da escola em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e mergulhando na cultura do Pará. A escola de samba irá homenagear o estado paraense com o enredo Pororocas Parauaras, as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós. E Paola, que ganhou o título de cidadã paraense, se dedicou a conhecer profundamente a cultura local. A atriz, que tem defendido o corpo livre e natural, falou sobre os ataques que sofreu nas redes sociais por conta de seu físico e como isso impactou sua carreira, destacando que, embora tenha perdido alguns contratos, encontrou forças em marcas que compartilham seus ideais. Giovanna é considerada uma das mais belas do BBB 25, enquanto João Pedro revela que mudou de opinião sobre Graciane após conversar com ela e afirma que ela é muito simpática e agradável. Durante a madrugada de quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2025, Mike e João Pedro, participantes do BBB 25, conversaram sobre suas impressões iniciais dos colegas de confinamento. Durante a conversa no Quarto Fantástico, ambos elogiaram a beleza de Giovanna, apontando-a como uma das mais bonitas do programa, com Mike destacando que ela parece uma boneca e considerando-a perfeitíssima. Apesar de apreciarem a simpatia de Giovanna, João Pedro revelou que a primeira impressão que teve de sua irmã Graciane não foi das melhores, achando-a um pouco difícil. No entanto, após uma conversa com a sister, ele mudou de opinião, afirmando que ela é muito agradável e simpática. Mike também se identificou com Graciane, mencionando que ela é uma pessoa imponente, mas muito bacana. Vitória Estrada revela ao vivo no Big Brother Brasil pedido inusitado ao namorado antes de entrar no programa. E garante que pode dar um selinho no brother Matheus, em clima de festa durante o confinamento. Vitória Estrada revelou aos colegas de confinamento no programa Big Brother Brasil que fez um pedido curioso ao seu namorado, o ator Daniel Rocha, antes de entrar no programa. A atriz contou que perguntou a ele se poderia dar um selinho no brother Matheus durante o jogo e o namorado consentiu. Vitória explicou que, caso isso acontecesse, seria um momento descontraído, como em uma festa, e destacou que, se Matheus estivesse um pouco bêbado, a situação poderia ocorrer de forma natural. Ela ainda brincou com as colegas de confinamento, dizendo que faria um biquinho de beijo. O comentário gerou risadas entre os participantes, que acompanharam a conversa com descontração. Polêmica aumenta após rapper compartilhar vídeo íntimo de famosa e expor novamente esposa nas redes sociais, gerando críticas por atitudes controversas e repetidas nas plataformas digitais. Kanye West gerou polêmica novamente ao compartilhar em seus stories no Instagram um vídeo de Pamela Anderson nua. As imagens, datadas de 2008, mostram a atriz e modelo sem roupas, enquanto entrega um bolo de aniversário a Hugh Hefner, fundador da Playboy, em sua mansão. O vídeo foi originalmente gravado para o reality show The Girls Next Door, que acompanhava a rotina das mulheres que viviam na residência do magnata. Essa publicação veio no momento em que Kanye West enfrenta críticas por ter exposto o corpo de sua esposa, Bianca Censori, nas redes sociais, gerando mais repercussão negativa para o rapper. Vitória Estrada faz pergunta inusitada sobre orientação sexual e surpreende Vinícius no Big Brother Brasil. Participante revela estar em fase de autoconhecimento e gera momento de proximidade entre os dois. Durante o preparo para o show de quarta, que contará com uma apresentação de Anitta, a atriz Vitória Estrada fez uma pergunta pessoal ao participante Vinícius, questionando sua orientação sexual. Em tom descontraído, ela perguntou se ele era heterossexual ou bissexual, ao que Vinícius respondeu que ainda não sabia. A atriz, que é bissexual, reagiu com alegria e comentou estar passando por um momento de autoconhecimento.
Após a conversa, ela se desculpou pela pergunta e ele a tranquilizou dizendo que estava tudo bem. A situação gerou um momento de proximidade entre os dois, demonstrando o clima descontraído e de amizade entre os participantes da edição atual do programa. Olá, você quer saber as principais notícias do dia? Ai, soube!